A paz do Senhor com todos os amigos, irmãos, que a graça de Deus vos habilite a você e a mim, a nós, e que o Santo Espírito nos guie em toda a verdade, que só Ele pode nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. O tema de hoje é um tema que devemos analisarmos. É um dever de todo sincero cristão, principalmente eu rogo aos meus irmãos adventistas, que têm na mão a Bíblia e o Espírito de Profecia. Por negligenciar o estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia, ambos estão indo para um profundo abismo, porque desconhecem as verdades escritas pelos nossos pioneiros e desconhecem as verdades contidas na Bíblia. Está seguindo um calendário errado, guardando um sábado errado, que não é um sábado bíblico, mas é um sábado de feitura humana gregoriana. Para nós saber o sábado verdadeiro, precisamos então entender o calendário de Deus. O calendário de Deus está em Gênesis capítulo 1, versículo 14, e nós sabemos quando começa cada mês do ano e como vou identificar o primeiro dia do mês. Como vou identificar o segundo dia de cada semana, o primeiro dia de cada semana do mês. A lua vem mostrar tudo isso, é o calendário divino. A lua nova mostra a primeira semana, a lua crescente a segunda semana, a lua cheia a terceira semana e a lua minguante a quarta semana. Cada lua é início é o primeiro dia da semana bíblica. Então é preciso que você entenda e compreenda isso. E o tema de hoje, vamos saber se nossos pioneiros compreenderam de fato este acontecimento e onde eles tiraram o entendimento para o dia da expiação. Aonde eles buscaram recurso para conhecer quando se dava o dia da expiação. Esse estudo não vai ser conseguido feito todo neste vídeo e áudio, mas no próximo, na segunda sequência, na série 2, você vai conseguir entender, porque nós vamos abranger todo o histórico dos nossos pioneiros e o que está escrito no Espírito de Profecia. Mas vamos entender agora como vou identificar o mês do Senhor, cada mês do ano. Então nós vamos ver como os judeus entendiam o calendário. Para ir jogar por terra a ideia de alguns teólogos que eu vejo comentando na internet, que o sábado que ele guarda hoje é o mesmo sábado que Jesus guardou. É uma mentira, é um engano ou é falta de conhecimento também. Talvez essa pessoa que está dizendo isso, embora seja teólogo formado, talvez não tenha conhecimento ainda, nem direito da Bíblia e nem do Espírito de Profecia, porque ele seguiu a ideia de homens, em vez de buscar a sabedoria do Espírito Santo. Então, vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Eu fico com a Bíblia, não fico com ideia de homem. Então, vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. E o tema de hoje é um tema justamente chamar a atenção de cada um de nós, principalmente os adventistas. Tema de hoje, 22 de outubro, foi o dia que Jesus entrou no lugar santíssimo? Ou foi 23 de outubro de 1884? 1844 que ele entrou. É para você estudar. Não peço que acredite em mim, eu peço que vá às Escrituras, pesquise. Porque se um cego guia outro cego, ambos não vão cair no abismo. Isso alertou o Senhor Jesus, porque o povo naquela época seguia os rabinos e se perderam. Será que você, adventista, também está seguindo seus rabinos e indo para o abismo? Eu estou te convidando apenas para que você seja um estudante, um pesquisador, que ame a verdade e que ame também a palavra de Deus e o Espírito de Profecia. Vou trazer alguns textos do Antigo Testamento para você ter noção como se iniciava os meses bíblicos. Porque já que os meses do calendário gregoriano não nos servem para o estudo da palavra de Deus. É o calendário feito pelo homem do pecado, pelo filho da perdição, como está em Daniel, capítulo 7, verso 25. E Daniel 8:12 diz que ele lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Enganou todo mundo. Mas aquele que estuda a Bíblia
que vai pesquisar vai ver que a verdade está contida na palavra de Deus. Então vamos ver o que diz em Números, capítulo 28, versículo 11. No primeiro dia de cada mês, olha o que está dizendo o texto, no primeiro dia de cada mês, como era feito o trabalho no santuário e como era feito o sacrifício desses primeiros dias do mês, identificando que era o início do mês, para que todo Israel soubesse que estava iniciando o mês. Note, diz o texto: no primeiro dia do mês, oferecereis um holocausto a Yahvé, 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, perfeito. No versículo 14 diz: libação de vinho que o acompanham serão assim: 2 litros de vinho com cada touro novo, 1,5 litro com cada carneiro, 1 litro com cada cordeiro, e será mês após mês holocausto que deverá ocorrer a cada lua nova, para todos os meses do ano. Lembra então? Cada lua nova é o início do mês, para todos os meses do ano. Se você ama a Bíblia e a palavra de Deus, vai saber agora como começa o mês bíblico e qual o dia de guarda que você deve guardar como cristão. Se você aceita a Bíblia como regra e como norma, como a palavra de Deus. Se você não aceita, já é problema seu. Diz mais ainda o seguinte: no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 5, comprovando que esse era os ensinamentos, desde o passado por lá em Números, depois que o povo foi para o exílio em Babilônia, voltou de novo para sua terra natal, continuou sendo o mesmo calendário, não houve alteração. Não mudou o tempo em que o povo ficou em cativeiro, o calendário bíblico continuou sendo o mesmo. Nota o que diz no livro de Esdras: a seguir, apresentaram o holocausto regulares e sacrifício da lua nova, o sacrifício requerido a todas as festas sagradas determinadas por Yahvé, como os que foram trazidos como oferta voluntária ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, deram início ao oferecimento do holocausto de Yahvé, embora ainda não tivesse sido lançados os alicerces do novo templo do Senhor. Nota que tudo ocorria de acordo, aqui está falando que no 7º mês também, na lua nova do 7º mês, na lua nova do primeiro mês, do 2º mês, do 3º mês, do 4º mês, do 5º mês. Sempre aquelas ofertas feitas lá em Números, eram as ofertas feitas também durante os 12 meses do ano. Então precisamos compreender, entender a palavra de Deus, colocar em prática em nossa vida, para que entendamos o que é a verdade. Não devemos sossegar sem entender claramente o assunto do santuário. Diz aqui a profetisa. O livro Evangelismo, página 222. Está aqui, eu vou deixar os nomes dos livros, não vou lê-los, mas você que é um pesquisador adventista pode conferir. Então ela diz: não devemos sossegar sem entender claramente o assunto do santuário. O assunto do santuário no meio adventismo está morto. Não compreendem, não ensinam, o povo não compreende, o povo não sabe o que é verdade, estão enganados e vão perecer se não buscar estudar o assunto do santuário. Diz aqui mais dentro dos livros do Espírito de Profecia: o ministério desse sacerdote era uma sombra do ministério de Cristo no santuário celestial. Hebreus capítulo 8, versículo 4 e 5. Então, o ministério do santuário celestial, isto é, poderá ser o ministério de Cristo no santuário celestial, Hebreus 8, 4 e 5. O ministério do santuário celestial, isto poderá ser aprendido somente pelo ministério do santuário terrestre.
Se você não estudar o assunto do santuário terrestre, você não vai compreender o trabalho que Cristo faz no santuário celestial. Você vai estar perdido com seu nome riscado do livro da vida. É preciso que você compreenda e entenda isto, porque caso contrário, você vai perder a sua salvação. Eu falo desta maneira porque é necessário que você entenda a verdade contida. Deus não leva em conta o tempo da ignorância e quando a pessoa não tem luz e nem oportunidade de conhecer a luz. Mas o adventista tem nas mãos o Espírito de profecia, tem na mão a Bíblia Sagrada e negligencia examiná-la e pesquisá-la. Então a condenação é certa. Ezequiel capítulo 9 diz que a ira de Deus virá primeiro sobre os mestres da igreja. Pedro diz que se a casa de Deus será a primeira a ser julgada. Então preste bem atenção no que estou falando a você, amigo e irmão adventista. Não brinque com a palavra de Deus. Seja um pesquisador. Não confie em ter um nome escrito na placa de uma igreja que você está salvo. Estou falando dos irmãos adventistas, mas fala toda a denominação religiosa. Você pesquisa as escrituras. Você que é de outra denominação que não tem o Espírito de profecia, mas os adventistas têm mais luz do que as demais denominações. E o peso sobre ela é maior. Por isso, os judeus tinham mais culpa do que os demais. Porque os demais não tinham luz. Mas no pouca luz que tinha, obedecia. Então era justificado pela fé. Mas quem tem grande luz será julgado pela rejeição da luz que tem. Nota o que diz aqui. O ministério celestial, isso poderá ser aprendido somente pelo ministério do santuário terrestre. História da Redenção, página 318. Hebreus 9, 6 e 7 diz assim: o ministério deste sacerdote era uma sombra do ministério de Cristo no santuário celestial. Hebreus 8, 4 e 5. Cada ano realizava um ciclo completo do serviço do santuário terrestre. Deus ama o que obedece a sua palavra e continua a avançar no conhecimento da sua verdade. O ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. Evangelismo, página 221. Nosso Senhor oficia em ambos compartimentos. O serviço do sacerdote terreno não era uma sombra correta de sua obra? Indica-se claramente em Hebreus 9, 21 a 24, que tanto o tabernáculo como os vasos usados no ministério era a figura das coisas que se acham no céu. Portanto, a obra executada por Cristo no templo celestial corresponde à que os sacerdotes executam em ambos compartimentos do santuário terrestre. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendida pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmo de um conhecimento sobre a posição e obra do seu grande sumo sacerdote. Por isso você tem que estudar, é dever seu. Não confie em mim, que sou homem, falho e pecador. Não confie no padre, no bispo, no papa. Confia em Deus e peça sabedoria ao Espírito Santo, para que te guie em toda a verdade, que só Ele pode fazer isso. Precisamos compreender então o calendário de Deus e entender. O ano bíblico deve ser empregado como base de cálculo e continha 360 dias. O espírito do povo precisa ser agitado. Cada contestação, cada censura,
cada calúnia será um meio na mão de Deus para provocar curiosidade e despertar o espírito que de outro modo continuaria adormecido. Deus busca meios para que você acorde. Toda inteligência deve envolver-se com reverente atenção para a revelada palavra de Deus. Será contido luz e graça aos que assim obedecem a Deus. Eles verão maravilhas na lei de Deus. Grandes verdades que não foram ouvidas e contempladas desde os dias de Pentecostes resplandecerão da palavra de Deus em sua pureza original. Os que realmente amam a Deus, o Espírito Santo revelará verdades que desapareceram da mente e também revelará verdades inteiramente novas. Oh, louvado seja Deus! E verdades que sabemos muito mais da palavra do Deus vivo do que sabíamos no passado, mas ainda muito mais a aprender. Somente Deus e os céus são infalíveis. Quem acha que nunca terá que abandonar uma opinião formada e nunca terá ocasião de mudar de critério, serão decepcionados. Pensa bem nisso, querido amigo. Talvez eu já vi um pastor me dizer: olha, irmão, eu tenho 50 anos de teologia, eu vou jogar minha teologia fora para acreditar nisso que você está lendo? Eu quero dizer para você, pastor, que você provavelmente vai ouvir esse áudio, você vai para o inferno. Fica com a sua teologia e abandona a palavra de Deus, que a sua teologia te leva para o inferno e não para o céu. Porque eu te digo o seguinte: eu fico com a palavra de Deus, não com o ensinamento de homens. Teologia, ideia de homens. Palavra de Deus, direção do Espírito Santo. Então eu fico com a Bíblia Sagrada. E a profecia do Senhor diz que terá que mudar de critério. Se o Senhor não mudar, o inferno é teu lugar. Pode ter certeza disso. É para lá que você vai. Porque você rejeita a verdade. Você é um Pilatos. Você é um Caifás. Porque nega, vê a verdade, mas não quer aceitar. Então o risco é seu. Eu tenho que ser franco e verdadeiro para que eu não seja cúmplice do teu sangue. Diz mais aqui ainda a palavra: os que têm grande luz e nela não têm andado terão trevas correspondentes à luz que desprezam. Entendeu, pastor? Se você quer ficar com seus 50 anos de teologia, você acha que os seus 50 anos de teologia vai te levar para o céu? Você vai mostrar para Jesus: Senhor, eu tenho 50 anos de teologia. Jesus, isso aqui não é o teu lugar, filho. Você não faz parte deste reino. Você faz parte das virgens loucas. Eu não te conheço. Presta bem atenção no que eu estou dizendo para o Senhor. Falo com amor, mas falo com verdade. Diz mais ainda aqui: nenhuma mente humana pode penetrar no retiro em que o Todo-Poderoso habita e opera. Unicamente aquilo que ele acha por bem revelar. Podemos dele compreender a razão, precisa reconhecer uma autoridade superior a ela. O coração e o intelecto precisa dobrar-se diante do grande eu sou. Oh, louvado seja o Eterno. Diante de ti, Senhor, me drogo. Peço que me perdoe os meus pecados e me dá-me compreensão de tua palavra, porque o Senhor é Rei, o Senhor é Deus e o Senhor é eterno. E acredito em tudo que tua palavra foi dada à sua profetisa e escrito pelos profetas nas Sagradas Escrituras. E diz mais aqui ainda: nenhuma mente humana pode penetrar
no retiro do Todo-Poderoso e habita. Operar unicamente aquilo que se acha bem. Unicamente aquilo que se acha por bem revelar. Podemos dele compreender a razão, precisa reconhecer a autoridade superior a ela. O coração, o intelecto precisa dobrar diante do grande eu sou. É o que fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre, é feito na realidade no ministério celestial. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação. Quando Cristo, pelo mérito do seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arrostar a pena final. Se deixarmos a eternidade fora de cálculo, sofreremos um fracasso, o qual jamais nos recuperaremos. Jamais, presta bem atenção, os títulos dos livros estão aqui, você pesquise, você lê, tire as suas conclusões. A organização para o serviço do templo do sacerdote foram divididas em 24 turnos. Foi feito um registro completo, exato, dessa divisão. Cada turno foi cuidadosamente organizado sob a direção do seu chefe e devia vir a Jerusalém 2 vezes por ano para ministrar no santuário. Os levitas, cujo dever era auxiliar no serviço do santuário, foram autorizados a sua parte e foi determinado com precisão semelhante. Reverendo dinheiro de 5/10/1905. 1 Crônica 23, verso 25. Nós vamos ter a segunda parte desse estudo. Eu espero que você examine, pesquise, analise. Falo isso com amor a todos os meus irmãos adventistas e a todas as demais denominações. Porque Deus tem uma ordem para todo sincero. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. Porque a igreja agora não é lugar seguro para ninguém. Seguro para você é a palavra de Deus. E você vai ver que durante anos e anos fomos guiados por cego. E se um cego guia outro cego, ambos cairão no abismo. Então vai para as Escrituras e segue Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Faça isso e viverás. Vamos orar? Santíssimo e eterno e grandioso Deus, tua bondade, tua misericórdia é que nos mantém vivos. Não retire de nós o teu bom e santo Espírito, Senhor. Fortaleça-nos na tua palavra, nos auxilia a enxergar cada dia mais as verdades contidas nos teus ensinamentos. Esse estudo do santuário é de fundamental importância para cada um de nós. E cada um toma a decisão de te servir em espírito e em verdade. Necessitamos guardar a tua santa lei e entender o calendário do Senhor para que não vivamos no calendário do homem do pecado, do filho da perdição. E que possamos guardar o teu santo Shabá, o sábado que tu criaste da criação, o sábado em que Cristo repousou no túmulo, e guardar e compreender o dia da festa que derramaste o Espírito Santo, que foi o primeiro dia da semana. E nós precisamos compreender os dias específicos de tua palavra, que o Senhor nos ensinou, que devemos guardar as suas festividades, Senhor. Então temos que guardar as festas das semanas, a Páscoa e as festas do tabernáculo, com os dias da expiação e os toques das trombetas. Obrigado por tua palavra e nos instruir e nos ensinar. Peço que
Me perdoa os meus pecados, que são muitos, Senhor. Salve a minha família, salve meus amigos que ouvem esses áudios. Salve meus irmãos, todos nós que precisamos da tua graça e da tua misericórdia. Peço que nos perdoe e nos instrua, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.